Você já pediu algo a Deus de verdade? Não aquela oração de rotina, um pedido de joelho, com tudo que você tinha, e aí a vida te entregou exatamente o oposto. Você pediu uma família, veio a solidão. Pediu um casamento que durasse, veio o fim. Você pediu estabilidade, vieram as dívidas. Você pediu saúde para alguém que você ama, e veio o diagnóstico da doença. E no silêncio que veio depois desse pedido, depois dessa resposta que parecia um não, uma pergunta apareceu. Uma que você talvez nunca tenha dito em voz alta. Será que Deus está me ouvindo? Eu conheço essa pergunta. Não de livro, não de palco. Eu conheço porque ela morou dentro de mim. Eu passei por 2 divórcios. Cheguei nos Estados Unidos para trabalhar como oficial de intercâmbio, sozinho, pedindo a Deus uma família, com 6 aplicativos de encontro no meu celular e a certeza de que dessa vez seria diferente. Mas não foi. E foi a maior lição da minha vida. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que Deus não te entrega o que você pede na hora que você pede. E o que está acontecendo com você agora, que a maioria das pessoas chama de abandono. E no meio desse vídeo eu vou te contar como eu dei em cima de uma major do exército americano, sem ser preso ou deportado para o Brasil. Deixa eu descrever o que acontece com quem ora de verdade. Você não é o tipo de pessoa que pede à toa. Quando você pediu, você estava sério. Você abriu mão de coisas, você mudou comportamentos, você tentou ser a pessoa que merecia receber aquilo que você estava pedindo, e mesmo assim veio o oposto. E o que dói não é só a ausência, o que dói é a confusão. Porque você fez o que precisava fazer. Você orou, você acreditou, você esperou, e o silêncio que veio parece uma mensagem. Uma mensagem que você não quer ler, que talvez você não seja suficiente, que talvez o seu pedido não valha uma resposta. Que talvez Deus atenda aos outros, mas com você seja diferente. Então você olha à sua volta, vê gente que parece não merecer, tendo exatamente tudo o que você pediu, o relacionamento, a família, a prosperidade, a estabilidade. E você que orou, que tentou, que acreditou, ainda está esperando. Isso cria uma ferida específica, não é a ferida de quem nunca tentou. É a ferida de quem tentou com tudo e sentiu que não foi suficiente. E essa ferida, se você não entender o que está acontecendo, começa a envenenar a sua fé. Você começa a orar com menos convicção, começa a pedir com menos esperança, começa a acreditar menos que a sua história pode ser diferente. Eu conheço esse caminho porque eu andei nele. E o que eu descobri, que eu vou compartilhar com você agora, mudou completamente a forma como eu enxergo cada período difícil que acontece na minha vida. No quartel eu era referência. Curso de comandos, forças especiais, guerra na selva, paraquedista, mergulho, salto livre, caçador. Eu liderava homens em ambientes onde o erro não tinha segunda chance. E na minha vida pessoal, 2 divórcios. 2. E sabe o que eu fiz com isso? Por anos eu coloquei a culpa nas pessoas, nas circunstâncias, no timing, no trabalho que me exigia demais. Eu dizia que não estava pronto, como se não estar pronto fosse uma explicação e não uma confissão de culpa. A verdade é que eu nunca parei para olhar para dentro, porque olhar para dentro dói de um jeito que nenhum treinamento consegue te preparar. No curso de comandos, a dor tem um endereço. Você sabe de onde ela vem. Você sabe quando vai acabar. A dor de se enxergar de verdade não tem endereço e não tem previsão de término. Então eu fazia o que a maioria faz. Nos fins de semana eu saía, bares, boates, amigos. O tipo de movimento que preenche aquele silêncio sem resolver o silêncio. Não que seja errado sair para se divertir com os amigos, mas eu não saía para me divertir. Eu saía para buscar do lado de fora o que eu não conseguia encontrar aqui dentro. Eu estava procurando alguém que me completasse, sem entender que ninguém vem para completar ninguém. 2 pessoas inteiras constroem algo. 2 pessoas quebradas só dividem o peso. Eu não estava inteiro. E foi assim que eu embarquei para os Estados Unidos para uma missão de 2 anos. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi baixar 6 aplicativos de encontro. 6 tentativas de encontrar do lado de fora o que eu precisava construir dentro. Quando eu dizia que era brasileiro, que estava ali por 2 anos, que depois precisava voltar para o Brasil, a conversa esfriava. As respostas ficavam curtas e, de repente, silêncio. Ghost. 4 meses assim. Match, conversa, silêncio. E eu ficava me fazendo a pergunta errada. Por que nada tá dando certo? Você já se pegou fazendo isso? Pediu uma promoção e foi demitido?
pediu prosperidade e as dívidas triplicaram, pediu paz e a sua vida virou um canteiro de obra, e aí você olhou para cima e perguntou, por que o Senhor fez isso comigo? Mas e se a pergunta estiver errada? Tem um mecanismo aqui que levou anos para eu entender. Tudo que você coloca num pedestal muito alto, você se distancia. Quando você pensa que a sua vida só vai fazer sentido quando aquele negócio chegar, a promoção, o relacionamento, a estabilidade, você não está atraindo aquilo. Você está reforçando a distância para chegar lá. Porque o que você transmite não é o desejo, é a falta. E a vida responde ao que você transmite, não ao que você fala. Mas tem algo que é ainda mais profundo aí. Pedir é fácil. O difícil é ser a pessoa capaz de carregar o peso do que você pediu. Uma família exige maturidade, prosperidade exige disciplina, liderança exige caráter. Nenhuma dessas coisas nascem prontas. Elas são forjadas no processo. E o processo muitas vezes parece exatamente o oposto daquilo que você pediu. O caos que você vive agora talvez não seja uma punição, talvez seja a construção da pessoa que vai sustentar aquilo que você pediu a Deus. E eu só entendi isso quando a história que eu vou te contar agora aconteceu. Era o meu primeiro dia no quartel-general da 82nd Airborne Division, a All American, a divisão que o exército americano lança em qualquer lugar do mundo, em até 18 horas. E eu cheguei lá sozinho, com um inglês de sobrevivência, né? Enquanto eu estacionava, eu vi uma loira de uniforme camuflado caminhando em direção ao prédio. Parecia que ela não apenas andava, ela tinha uma postura que não combina com quem está com pressa. Parecia que o chão era dela. Meu colega percebeu o olhar e ele foi direto. Cara, esquece. Ela trabalha direto com um general no andar de cima. Qualquer olhar atravessado é processo de assédio sexual. Você é um oficial de intercâmbio. Essa denúncia pode significar deportação imediata para o Brasil. Então, esquece, ok? Mensagem recebida. Nos dias seguintes, eu via ela toda manhã. Formatura às 6h30, o frio ali da Carolina do Norte, o hino da divisão ecoando no pátio, ela perfilada lá com um corpo de advogados e eu no canto, tentando entender o que estava sendo cantado ali. E eu que no Brasil dava ordens, lá era uma criança tentando decifrar um código. E nas reuniões da divisão, a cada 20 palavras, 40 eram siglas militares que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido. Eu terminava o dia com dor de cabeça física, do esforço de parecer que eu estava entendendo, quando na verdade eu não estava entendendo nada. Ela cruzava caminhos nos corredores comigo, nas trilhas de corrida que tinham no Fort Bragg, e eu não dizia nada. O medo do processo parecia que me calava. A barreira do idioma era uma paralisia. Ela devia achar que eu era o oficial brasileiro mais grosso da história. E aí veio aquela manhã na academia. Eu estava sozinho, num aparelho de supino, e eu vi aquela mesma loira se aproximando. O coração já começou a bater, né? Foi lá em cima, ela parou na minha frente e perguntou em inglês, com toda a calma do mundo: quantas séries faltam para você terminar? Com um pouco de inglês que eu tinha, eu respondi: faltam só 2. Ela simplesmente sentou no banco que tinha ali na frente e ela disse que ia esperar. Ali a poucos centímetros eu reparei as cicatrizes na canela dela. Não eram cicatrizes de descuido, eram cicatrizes de quem tem uma história para contar. Quando eu terminei, ela estendeu a mão, falou: prazer, Jéssica. Naquela tarde no meu escritório, a curiosidade venceu o meu bom senso. Eu procurei por ela no Facebook, perfil fechado, nenhuma foto com homem. Aí veio a ideia mais genial que um brasileiro já teve em solo americano. Eu mandei um joinha pelo Messenger, um like. E logo em seguida, eu mandei uma mensagem: nossa senhora, desculpa, no Brasil a gente não usa muito Facebook. Eu mandei sem querer. Isso não vai mais se repetir, tá? Claro, era mentira. Mas era o único jeito de não parecer um predador que está atrás da caça. 20 minutos depois, veio a resposta: então você estava me stalkeando? Talvez se você me adicionasse, tornaria esse stalking oficial. Não acha, não? A guarda tinha caído. A gente conversou a noite inteira. No domingo, convidei ela para um churrasco brasileiro na casa de um amigo. Eu fiz a melhor picanha da minha vida. E entre um mergulho na piscina e uma conversa que a gente teve ali na varanda, né, que não queria acabar, a gente se abraçou na despedida. E foi um abraço que pareceu durar uma eternidade. Na segunda-feira ela me convidou para jantar na casa dela. Eu fui e nunca mais voltei para minha casa. Mas aqui está a parte que realmente importa para você. Não foi o país que mudou. Não foi a sorte, não foi o timing. O que mudou foi o que eu tinha parado de fazer. Eu tinha deletado os aplicativos. Tinha soltado aquele pedestal. Tinha parado de olhar para a falta. E quando eu parei de buscar do lado de fora o que estava faltando aqui dentro,
A resposta apareceu. Aqueles 6 meses de solidão nos Estados Unidos